começar com um exemplo. Eu até já preparei o exemplo, que é para a gente gastar o menos tempo possível, porque isso realmente é uma coisa de passagem. Eu vou fazer o seguinte. Bom, no princípio era o pacote de álgebra linear. Agora eu defini esse número aí, R, tá legal? 1 menos raiz de 5 sobre 2. E eu gostaria de chamar a atenção de vocês que se eu olhar para PG 1, R, R2, R3, R4, o que você vai descobrir é que o 18º termo da PG é o termo 17 mais o termo 16. Tá? É uma coisa que nem Fibonacci, tá? Só que você está começando com condições iniciais diferentes. Só para te convencer disso, eu fiz o seguinte. Eu pedi para o Maple simplificar R elevado a I menos R elevado a I menos 1 menos R elevado a I menos 2. Se o que eu falei é verdade, tem que dar um monte de zeros. Yes. Ok? Então a gente tem essa PG com essa propriedade super bacaninha, que você consegue um termo somando os dois anteriores. E eu acho que está claro também que o limite dessa PG, quando ela vai para infinito, quanto é que é? É zero, né? Porque afinal... Olha só, estou pedindo para o Maple para fazer as contas com 5 dígitos, 5 casos decimais, não, 5 algarismos significativos, digamos, né? E isso daqui é R aproximado. Eu mandei o Maple aproximar isso daqui com 5 casos. Deu isso daqui. Bom, esse número tem módulo menor do que 1. No que eu sair calculando grandes potências desse número, eu vou ver coisas cada vez menores, tá? Esse limite está indo a zero. Ah, é? Então eu vou fazer a conta que eu disse que era verdade. Essa PG começa com 1, A igual a 1, que está escrito ali. Depois o termo seguinte é o próprio R aproximado. E depois o que esse loopzinho aqui está fazendo, e ele vai fazer 50 vezes porque eu já testei, vai ser o seguinte, o novo termo vai ser a soma dos dois anteriores. Eu vou pedir para imprimir o novo termo e depois eu vou atualizar. Os dois caras anteriores vão passar a ser o B e o novo. Ok? Lá vou eu. E agora, olha que coisa absolutamente apavorante. Bom, tudo começou com 1, depois tem menos 0,618. Aliás, até para ficar mais bonitinho, vou registrar. Oi, para com isso. Ó. 1 menos 0,618, você soma esses dois, dá isso. Você soma esses dois, dá isso. Você soma esses dois, dá isso. Em outras palavras, que bom, né? Eu estou chegando em zero, estou chegando em zero. Estou chegando em zero, é? Olha aqui. 17, 28, 3.478, 692.180. Horroroso, absolutamente horroroso. Em outras palavras, a gente está simplesmente somando dois números seguidos de uma PG e você está fazendo um erro absolutamente ridículo. Por que isso está acontecendo? Bom, tem tudo a ver com as coisas que a gente estava falando ontem. O que está acontecendo é o seguinte. Você falar disso é essencialmente você falar disso. Olha só, essa frase aqui é essa primeira igualdade. A segunda igualdade, na verdade, é uma tautologia, se ela estiver escrita certo. Pronto. E agora, o que eu falei para vocês? Eu falei que o meu primeiro valor de R era 1 e meu segundo valor de R era mais ou menos tipo isso daqui. Bom, qual é a moral? Chama esse vetor aqui de Vn. E eu acho que vocês concordam comigo que isso é isso. Para um vetor inicial dado por essas condições aqui. Em outras palavras, quem vai mandar no comportamento a longo prazo dessa população inicial aqui são os autovalores dessa matriz aqui. Na verdade, o autovalor feroz. Se você estudar os autovalores dessa matriz, palavra nova. Isso daqui quer dizer o espectro da matriz.
O espectro dessa matriz, na verdade, tem esses dois números aqui. Onde já se viu 1 menos raiz de 5 sobre 2 aparecer sozinho, né? Tem que aparecer o conjugado bizarro dele. Agora, repara, esse número daqui a gente viu que era pequenininho. Esse número daqui é parrudo. A longo prazo, quem manda é esse cara aqui. Quando você faz as contas com 5 casas decimais, você introduziu um errinho que vai ser amplificado dramaticamente. Para dizer a verdade, se você pegar dois números seguidos dessa sequência aí, vamos pegar, por exemplo, 692.180 dividido por 427.790. Olha quem está aí, 1.618. Bom, isso é para avisar vocês que realmente não só autovalores são interessantíssimos, né? Eles descrevem coisas totalmente inesperadas, como até a difícil tarefa de você somar dois números seguidos é sujeita a chuvas e trovoadas, tá? A análise numérica não é tão fácil quanto parece, não. Muito bom, muito bom. Bom, hoje eu vou mostrar para vocês um pouco mais de cálculo funcional. Queria desligar essa tela, por favor. Eu lembro a vocês que se A é diagonalizável, existem matrizes V e lambda, essa daqui é a diagonal, com a propriedade que A é V, lambda, V a menos 1. Aqui moram os autovalores de A, e as colunas dessa matriz são os autovetores. Tudo bem? E agora eu vou escrever um fato que é um tremendo cavalo branco de Napoleão. Eu lembro a vocês que se a gente quisesse calcular uma função de A, bastava a gente fazer isso daqui, V, F lambda, V a menos 1. E muito frequentemente nos cursos de álgebra linear, as pessoas são convidadas a calcular uma matriz elevada a 50, por exemplo, fazendo isso. Você calcula os autovalores, você calcula os autovetores, diagonaliza a matriz, eleva esses autovalores a 50 e faz essa conta. Tá? Bom, deixa eu contar para vocês uma historinha diferente. Pega duas funções completamente diferentes em princípio, mas que coincidem exatamente, pelo menos, sobre os autovalores de A. Então eu afirmo para vocês que essas duas matrizes são iguais. Por que isso? Porque quando você calcula F de A, você pode pensar nessa fórmula daqui, e a única maneira como F se manifesta é através dos valores da F em cima dos autovalores de A. Então, concordam? Isso é totalmente napoleônico. Agora, deixa eu tirar um coelho a partir disso. Imagina, por exemplo, que você quer inverter uma matriz 3x3, que é diagonalizável. Tá? Ou você quer fazer uma coisa ainda pior, você quer calcular a exponencial de uma matriz 3x3. Então, você faz o seguinte, você calcula os 3 autovalores dessa matriz. Achou? Agora, em vez de você calcular a exponencial dessa matriz, você vai fazer o seguinte, você vai procurar um polinômio que coincide com a exponencial em cima desses 3 números. Um polinômio de grau 2 bastaria, vocês concordam comigo?
Se você tem que interpolar uma função em 3 pontos, um polinômio de grau 2 faz isso. Um polinômio de grau 2 é ax2 mais bx mais c. Você tem 3 graus de liberdade, a, b, c. Então, olha aqui que eu estou te dizendo. Você, para exponenciar uma matriz, não tem nada que usar exponencial. O que você tem que fazer é calcular o polinômio de grau 2 certo dessa matriz. Agora, olha que coelho maravilhoso. Eu nunca calculei autovetor nenhum. Eu só usei os autovalores. Então, todas as contas que, de repente, vocês andaram fazendo, joga fora. Então, vamos lá. Deixa eu dar um exemplo super concreto disso. Ok. Pergunta que, em princípio, a gente resolveu na primeira aula, né? Como é que eu faço? Eu tenho que montar a matriz de adjacência. E ver se vocês concordam comigo que essa matriz é uma matriz 8 por 8. Eu vou rotular os vértices 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E sair tacando um monte de zeros e uns aqui. E eu sei que a resposta desse problema é: eleva essa matriz a 1000 e olha para a posição 1, 7. Agora eu vou calcular a elevado a 1000. Tá? Então, para isso, eu tenho que achar os autovalores dessa matriz 8 por 8. E, para dizer a verdade, eu estou fazendo isso para começar a fazer um pouco de firula algébrica. Na verdade, isso é uma quantidade maravilhosa de álgebra escondida na extração de autovalores de matrizes que estão, vamos dizer, que estão associadas a situações com muita regularidade, muita simetria. Então, eu quero mostrar um exemplo disso agora. Depois eu vou mostrar outro. Olha como é que eu gosto de pensar um cubo. O cubo em dimensão 0 é só um ponto. O cubo em dimensão 1, eu faço assim, eu mato esse cubo e a alma dele vai para o céu. O cubo em dimensão 2 é assim, você pega o cubo em dimensão 1, você mata ele e a alma vai para o céu. Etc. Tá? O que faz finalmente você ser capaz de desenhar, por exemplo, o que acontece com o cubo de dimensão 4. Você faz isso, depois você puxa isso um pouco para o lado e entope de segmentos. Tá? E continua. Ok? Agora, deixa eu mostrar para vocês como é que eu faço para calcular autovalores dessa matriz aqui sem pensar muito nela. Eu vou fazer assim. Repara, eu já roubei um pouquinho quando eu escrevi os números desse jeito esperto aqui. Vocês estão vendo? Eu pensei realmente que tinha esse cubo. Coitado, esse cubo foi para o inferno, né? Eu antes rotulei 1, 2, 3, 4, depois ele desceu. 5, 6, 7, 8. Tá? Então, o que eu estou dizendo é que as ligações 1, 2, 3, 4, elas parecem com o que você esperaria do cubo dois-dimensional. Tá? As ligações 5, 6, 7, 8, idem, idem. E adivinha o que eu estou vendo aqui? A identidade, vocês estão vendo? Olha só,
1 vai para 5, 1 é amigo de 5 dessa outra turma. 2 de 6, 3 de 7, 4 de 8. 1 de 5, 2 de 6, etc. Tá bom? Agora, olha que observação tolinha. Imagina que eu já soubesse que A2 tem os autovalores, sei lá, U associado a lambda e V associado a mi. Agora o que eu vou fazer é o seguinte. Vamos lá, quanto é que dá isso? Isso vezes isso, mais isso vezes isso. Então, vocês concordam que o andar de cima dá lambda mais 1 vezes U. Agora, olha aqui embaixo. U e U. Ok? Então, vocês viram qual foi a boa notícia? Se lambda é um alto-valor de A2 associado a U, lambda mais 1 é um alto-valor de A3 associado a esse estranho vetor UU. Bacana, né? Bom, claro que eu posso fazer isso com o U e depois eu posso fazer isso com o V. Tá certo? Em outras palavras, se lambda e mi são autovalores, lambda mais 1 e mi mais 1 são autovalores dessa matriz aqui. Eu só encontrei metade dos autovalores, porque afinal, essa matriz daqui, ela é 4 por 4. E essa matriz aqui é 8 por 8. Então, os 4 autovalores dessa matriz aqui, se eu somar 1, viram autovalores daqui. Para encontrar os outros 4 autovalores, você faz isso. E agora eu juro para vocês que isso dá isso. Então, olha o que isso está dizendo. Em dimensão 0, bom, você só tem um ponto, muito michuruca. Em dimensão 1, o que você vai fazer é o seguinte, em dimensão 1, você está falando desse segmentinho, a matriz de adjacência é 2 por 2. Se eu quiser, eu até posso registrar ela aqui. Os autovalores, obviamente, são 1 e menos 1, como você esperaria. Em n igual a 2, você vai ter que fazer a seguinte conta. Você subtrai um aqui, você soma um aqui, você subtrai um aqui, e você soma um aqui. Em n igual a 3, em outras palavras, acabamos de descobrir quem é o espectro da matriz A3. Aliás, aprendemos até mais. Afinal, essa matriz é 8 por 8, né? Isso daqui tem que ter 8 números aqui. Tem multiplicidade aqui. Qual é a multiplicidade? Você vê de lá. Olha só. Esse cara daqui vem por uma trilha só. Esse cara daqui vem ou daqui, ou vem daqui, mas lembra que esse cara daqui já foi alcançado 2 vezes. Então, viu que legal? Você sabe calcular a matriz de adjacência do cubo de qualquer dimensão. Esses autovalores formam uma PA absolutamente maravilhosa, uma PA de números inteiros, simétrica em relação a 0. E as multiplicidades são quem? Os números binomiais. Maneiríssimo, né? E, aliás, excelente karma, né? A soma de todos os binomiais dá justamente a potência de 2, que é o tamanho da matriz. Tá? Tudo redondinho.
Tem uma quantidade enorme de maneiras de calcular isso de formas diferentes. Tá? Ok. Agora, vamos voltar à vaca fria. Eu sei que esse espectro daqui são esses 4 números e eu quero levar essa matriz a 1000, tá certo? Então, o que eu tenho que fazer é o seguinte. Concorda? Eu estou usando esse fato aqui, né? Uma das funções que me interessava era elevar a 1000. Tá? Não vou fazer uma conta tão difícil. Eu vou encontrar um polinômio muito michuruca que interpola esses 4 pontos. Tá? Tá todo mundo vendo que essa função é par, tá certo? Você está elevando a 1000. Então seria ótimo pensar que esse polinômio é par. Ok? Em outras palavras, o meu P é da forma AX2 mais B. Isso já ganha o jogo, né? Eu tenho que fazer 2 encomendas e tenho 2 graus de liberdade aqui. Tá? Então você trabalha feito um Moro para resolver esse sistema daqui. A mais B igual a 1. E 9A mais B igual a 3 a 1000. Então você faz essa continha, você calculou A e B, ok? Calculou? Agora traz A e B para cá. Muito bom. Tá claro? Me ajuda. Por quê? Porque só está contribuindo para a diagonal. É a identidade. Você tem toda a razão. Se eu quiser a posição 1, 7, isso daqui também é desnecessário. Eu não sei nem por que a gente está resolvendo o problema. Daqui a pouco isso é um não problema. Repara, a gente ganhou o jogo em um certo sentido aqui, não só por causa dessa malandragem teórica, mas porque essa matriz fez com que a simetria se manifestasse de um jeito que eu já tinha anunciado numa aula anterior. Você, apesar de ter uma matriz 8 por 8, você só tem 4 autovalores. Tá? Em dimensão n igual a 10, sua matriz é 1024 por 1024. Ainda assim, você vai ter uns 10 autovalores. Então, vocês estão percebendo? Você vai interpolar com polinômios de grau super baixo. Um exemplo que para mim é absolutamente fundamental é justamente o que você faz no curso de cálculo 4. Você, tipicamente... Bom, desculpa, o que eu chamo de cálculo 4 é o primeiro curso de equações diferenciais, o curso que você dá para os engenheiros. Então, um problema que gasta um bom tempo do curso é você resolver sistemas de equações lineares. Tá? Vamos abrir um parênteses rápido, só para dar um pouquinho mais de contexto. Acabei de ver o Bernardo e lembrei que o Hamilton Bueno, de Belo Horizonte, tem um texto super bacana sobre cálculo funcional. Tá? Vai todo mundo lá procurar o texto do Hamilton. Bom, chega o momento da aula que eu conto uma historinha, tá certo? Olha, uma das razões por que a álgebra linear é tão esperta. Você sabe resolver uma equação desse tipo. Você vai me dizer isso daqui, por exemplo. Agora, se eu te disser que você tem que resolver essa equação aqui,
Uma maneira de interpretar isso é dizer o seguinte: olha, isso é muito parecido com isso. Se você souber escrever isso com cuidado. Então, uma boa parte da teoria de matrizes foi desenvolvida essencialmente para dar esse salto dimensional. Moralmente, esse problema é que nem esse. Ok? Você só tem que aprender a calcular inversas de jaburus mais esquisitos do que esse. Ok? Pô, lembra que houve uma época que você tinha medo de trabalhar com frações. Então agora você tem todo o direito de ter um outro medo. Tá? Chama a atenção de vocês que isso, aliás, que mais uma vez pode ser incrivelmente cansativo de calcular explicitamente, é um desses contextos em que uma conta desse tipo ajuda a beça. Imagina que você queira inverter essa matriz 8 por 8. O que você tem que fazer? Em vez de você procurar um polinômio que faz isso, você procura um polinômio que leva menos 3 a 1 sobre menos 3. Então, viu que incrível? Você acha um polinômio muito michuruca, essa vez o polinômio vai ser ímpar, tá certo? Vai ser um bichinho de grau 3. E esse polinominho de grau 3 que você calcula direto, vai te dar a inversa da matriz A. Muito bom, muito bom. Bom, deixa eu avançar mais um pouquinho. Oi. Basta você encontrar um. Então, o que eu estou pensando é o seguinte, olha esse caso daqui. Era um polinômio par, né, para satisfazer esses 4 pedidos. Quer dizer, eu falei, poxa, esses pedidos são simétricos. Se eu encontrar um polinômio par, no que eu resolvo esses dois, no que eu atendo esses 2 pedidos, esses 2 vão ser atendidos automaticamente. Então eu pensei assim, bom, um polinômio par vai ser uma mistura de ingredientes pares. 1, x2, x4, x6. Mas eu só tenho que satisfazer 2 pedidos. Então, se eu usar dois pedacinhos de Lego, já vou resolver o problema. Tá? Em outras palavras, é artesanato mesmo. Basta você encontrar um polinômio que faça isso. Realmente super artesanal. Agora, deixa eu passar para um problema um pouco mais difícil. Imagina que você queira resolver esta equação diferencial aqui. Vamos dizer que isso depende de t. E você me deu um chute f de 0 igual a 5. Então, anos de cálculo 1 bastam para você concluir que a resposta disso é isso. Ok? E aí você pega igualmente pesado. Você vai fazer o seguinte. Aí, né, então, você escreve de forma matricial. E aí, uma fadinha bota a notação matricial. Isso daqui vai ser V', isso daqui vai ser AV, isso daqui vai ser V0. E se houver justiça, a solução disso é E elevado a TA vezes V0. Ó, mostrando mais uma vez que o escalar está escrito do lado errado. Né? Mas, enfim, wishful thinking até agora, né? Você vai ter que passar um tempão tentando entender o que essa exponencial quer dizer, e para isso existem os cursos de cálculo 4, álgebra linear avançada, etc. Uma saída pela tangente absolutamente fundamental é que você sabe a série de Taylor da exponencial. Tá?
é uma mentira deslavada que computadores calculam exponenciais fazendo isso. Isso é para aluno dormir, tá? Computadores fazem, quer dizer, as pessoas que cozinham computadores fazem coisas muito mais espertas do que isso, tá? Mas o fato que é absolutamente fundamental e que é o recado atrás dessa frase incorreta é que, olha que maravilha, isso é mais ou menos que nem isso. Tá? Isso é uma aproximação arbitrariamente boa disso. Essa função é uma coisa horrorosa. Desse lado, entretanto, eu só tenho que saber fazer as 4 operações de Vivaldi. Então, a moral é que, se em vez de você botar o número 2, você puser π, você sabe quanto é que é elevado a π. É praticamente esse polinômio em π. Se você quiser, você não bota π, você bota i, um número complexo. Essa mágica besta dá certo também. Mas pega muito mais pesado. Bota uma matriz aqui. Desse lado, você talvez não saiba o que isso quer dizer. Desse lado, você sabe. Porque você sabe fazer as 4 operações sobre matrizes. Então, vocês estão vendo? Isso daqui é uma ponte espetacular para fazer essa transição aqui. Para passar do escalar para o vetorial. Ok? E é exatamente aí que o cálculo funcional opera. Então, o recado que eu estou querendo passar para vocês é o seguinte: se você quisesse resolver esse problema, você tinha que calcular essa estranha função dessa matriz. Puxa, se você soubesse os autovalores dessa matriz, você fazia gato e sapato. Você calculava esse exponencial sem calcular os autovetores. Desde que a gente ensina cálculo lá na PUC usando essas ideias, o desempenho em provas melhorou substancialmente pela mais tolinha das razões, porque grande parte das dificuldades algébricas é calcular autovetores associados a autovalores complexos. É um Deus nos acuda. Ninguém faz essas contas direito. Você não precisa mais calcular autovalores. Então, o primeiro fato fundamental é esse. Olha só que legal, de repente você tem que fazer muito menos conta. O segundo fato é o seguinte: eu já mostrei para vocês, entretanto, por exemplo, no caso do modelo populacional, que muitas vezes você quer saber o autovetor associado, porque ele, por exemplo, pode dar informação a longo prazo do seu sistema, a pirâmide etária, por exemplo. Agora, se você parar para pensar nisso, você começava com uma matriz 5 por 5 e você só estava interessado em um autovetor, que é o autovetor associado ao autovalor de maior módulo. Então, você não tem nada que calcular qualquer autovetor que a sua matriz tenha para te oferecer. Você só tem que calcular os autovetores que realmente te interessam. Em outras palavras, no caso do modelo populacional, o autovetor associado ao autovalor de maior módulo. Como é que você faz isso? Usando as técnicas de ontem. Você faz aquelas iterações em cima de um vetor e usa inverse iteration, usa iterações inversas com aquele S esperto para dizer: eu estou procurando autovalores e autovetores perto de uma certa região, eu não quero todos eles. Vocês estão percebendo como as peças encaixam maravilhosamente? Frugalidade matemática. Ok, vou mostrar para vocês agora um outro exemplo de cálculo de autovalores. Então, fim dessa historinha. Tudo isso que eu estou fazendo vale para matrizes não diagonalizáveis, mas você tem que ficar fazendo pequenas adequações. Eu não quero entrar nesse assunto porque eu não tenho tempo. Ok?
Claro que eu não vou conseguir desenhar o icosaedro direito, mas o que eu preciso é uma coisa bastante superficial dele. O icosaedro você monta assim, começa com esse pentágono, bota um vértice aqui em cima e faz uma piramidezinha. Tá? Agora você pega essa pirâmide e vira ela ao contrário. Em outras palavras, está todo mundo vendo que esse vértice está embicado para frente. Tá? Quando eu virar, o bico vai ficar para trás. Ok? Então, esse vértice aqui vai ter o espelhado dele aqui embaixo. E agora, repara, tem 5 triângulos aqui, tem 5 triângulos aqui, e esses 2 pentágonos aqui vão ser ligados por uma correia de triângulos. Impossível de desenhar. Olha só, já desenhei errado. Esse vem para cima, esse vem para baixo. Não, tá certo. Tá, porque isso daqui está num plano. Isso daqui está num outro plano. E esses são caras que estão assim, de frente para a gente. Abaixo. Já errei de novo? Já. Não, tá certo. Não, tá errado. Assim. Tá certo? Para baixo. Para cima. Para baixo. E por aí vai. Tá? Então, para dar um pouco mais de realismo, tem uns caras aqui, né? E tem uns caras aqui embaixo. A coisa super legal de álgebra linear é que você pode calcular os autovalores desse bicho daqui sem saber desenhar ele. Bom, primeira observação. Qual é a dimensão dessa matriz de adjacência? Doze. Olha só, tem 5 vértices aqui, 5 vértices aqui, tá certo? E 2 nas pontas. Então nós estamos falando de uma matriz 12 por 12 e a gente bota a faca na boca e vai procurar os autovalores. Não há razão nenhuma para você achar que você vai encontrar uma fórmula satisfatória para eles. Vamos ser francos. Mas vai sim. Bom, o que você faz é o seguinte. A primeira observação é a seguinte. Você tem que entender o que a matriz de adjacência faz. Lembra, a matriz, por enquanto, ela só foi uma grande tabela de zeros e uns, dizendo qual vértice é vizinho de quem. Tá? Mas eu quero dar uma outra interpretação para ela que é muito expressiva, que é o seguinte, uma matriz 12 por 12 engole vetores de tamanho 12, vocês concordam? E, aliás, depois cospe um vetor de tamanho 12 também. Quem é um vetor de tamanho 12 natural? Quem é o R12 dando mole nesse problema? Vocês estão percebendo? A coisa natural seria você fazer o seguinte, você bota um monte de números aqui, por exemplo, 1. Vou botar todos uns, um monte de uns, em todos os vértices desse icosaedro. Ok? Agora pensa assim, está aqui a matriz de adjacência, e eu estou querendo saber o efeito que ela tem sobre esse vetor de uns. Está acontecendo uma coisa muito interessante aqui, vocês estão percebendo? Eu coloquei esses uns nos vértices do icosaedro. Entretanto, aqui eu botei esses uns em fila. Como é que eles estão em fila? Ué, porque para montar a matriz de adjacência, eu tive que enumerar os vértices, né? Eu tive que fazer uma coisa do tipo, esse é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Bom, números até 12, sabe como eles são, né? Então, você escreve 1 a 12 aqui, 1 a 12 aqui, e aqui quem está no vértice 1, quem está no vértice 2. Olha só uma coisa interessante aqui. Esse é um exemplo de uma situação em que esse engradado tem muito pouco a ver com o problema, vocês estão percebendo? Nós estamos falando de R12, realmente 12 números, mas vocês concordam que a coisa certa é dispor os números nesse icosaedro. Só que, infelizmente, você não faz álgebra linear com vetores icosaedrais. Tá? De alguma maneira, a coisa importante nesse problema é essa disposição dos números. Então eu vou ter que fazer isso entrar no problema meio que na marra. Olha só, aqui
você vai ter uma sequência de zeros e uns dizendo quem é vizinho do vértice 1. Ok? Vamos dizer, por exemplo, que 4 é vizinho do vértice 1. Isso quer dizer que na hora de fazer essa conta, você vai pegar esse quarto elemento aqui e multiplicar por 1. E vai ser um dos ingredientes na hora de você fazer essa soma acumulativa aqui. Vocês estão vendo que o que eu vou colocar aqui é a soma de todos os vizinhos? Em outras palavras, que número eu vou botar ali? 5. Ok? Porque afinal todos os vizinhos são muito michurucas, tudo 1. Tá? Aliás, me conta o que eu coloco aqui. 5 também. Afinal, todo vértice, no que eu sair somando os vizinhos deles, vão ver 5 números uns. Então eu acabei de mostrar para vocês que essa matriz 12 por 12 tem um autovetor dado por tudo 1, associado ao alto valor 5. Bom, achamos 1, né? Faltam 11. Mas o que é importante nessa conversa que a gente teve é o seguinte: você deve ter entendido que o efeito de aplicar essa matriz num vetor é simplesmente somar os vizinhos de cada vértice. Isso é que é importante. Agora o que eu vou fazer é o seguinte: imagina que eu tenha um alto valor lambda. Tá? Afinal, tenho, né? Essa matriz é até simétrica, a gente sabe que ela tem 12 autovalores reais. Imagina que lambda é um deles. E imagina que V é um autovetor associado a lambda. Vocês têm que prestar atenção ao que eu estou falando, eu vou escrever muito pouco, essa é uma história. O que eu vou fazer agora é o seguinte: V está colocado nesse enfeite de Natal. Tudo bem? As 12 coordenadas de V são números nos vértices. Vamos dizer que eu escolhi, inclusive, o vértice de cima para ser uma das coordenadas não nulas de V. Eu sei que eu posso fazer isso, porque afinal, se V é um autovetor, ele não é zero, tá certo? Alguma coordenada não é zero, então eu começo dispondo... Bom, eu boto os números de maneira essa coordenada aqui não ser zero, depois eu inclino minha cabeça de maneira que ele pareça que está em cima. Tudo bem? Agora, olha só, está todo mundo vendo esse enfeite de Natal com 12 números? Tá? Agora pega esse enfeite de Natal e dá uma rodada de 1/5 de volta. Em outras palavras, o icosaedro vai parar sobre si mesmo, vocês concordam? Está todo mundo vendo isso? Tá? Tem esse eixo aqui. Se eu girar de 1/5 de volta, esse cara vem para cá, esse cara vem para cá, tá certo? Tem uma dança das cadeiras nesses dois pentágonos. Então, aqueles 12 números que eu tinha colocados fizeram essa dança de cadeiras. Todos eles mudaram de lugar. Eu ganhei um outro vetor em R12. Está claro isso? Mas vê se vocês concordam comigo que esse vetor também é um autovetor associado ao mesmo lambda. Ah, muito bom. Por que isso? Pelo seguinte: o vetor original era um autovetor associado a lambda. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eu pegasse os vizinhos de um vértice e somasse, eu ia obter lambda vezes o valor que eu tinha aqui. Na hora de eu fazer a dança das cadeiras, vizinhos se mantiveram. Tá certo? Então, quando você fizer a soma dos vizinhos, as mesmas propriedades aritméticas vão continuar valendo. Tudo bem? Então, olha que engraçado. A gente começou com alto valor lambda e um vetor V associado a lambda, e agora eu já achei um outro V, que também está associado a lambda. Tudo bem? Então vamos dizer que o primeiro V que eu tinha se chamava V1, e o segundo V que eu tenho agora se chama V2. Está todo mundo vendo o V3 nascer? Em vez de... Bom, em outras palavras, na grande tradição de análise numérica, se você não tem uma ideia nova, você faz de novo. Tá? Em outras palavras, você pega V2... dá uma volta de 1/5 de volta, tá legal? E mais uma vez, vai ter uma dancinha das cadeiras e vai nascer V3. Bom, tá todo mundo vendo V1, V2, V3, V4 e V5 aparecendo? Tá? Todos esses caras aqui são 5 autovetores associados a lambda. Concordam? Agora, sabe o que eu vou fazer? Vou somar todos esses caras. Somei. Tá? Chama esse cara de U.
Agora eu digo duas coisas. A primeira é que U continua sendo um autovetor associado a lambda. Vocês concordam comigo? Está claro isso? Porque, afinal, se cada vetor desse é espichado de lambda, misturas desses ingredientes também vão sentir o mesmo espichamento. Tá certo? Isso é só a linearidade. Então, eu sei que U é um autovetor, mas eu sei mais. Eu sei que U tem o mesmo valor em cima de todos esses vértices aqui. Por quê? Porque, afinal, como é que eu obtive U? Eu antes tinha um vetor V, por exemplo, que tinha o valor 7 aqui. Depois, V2 passou a ter um 7 aqui. V3 tinha um 7 aqui, V4 aqui e V5 aqui. Na hora de eu somar V1, V2, V3, V4, V5, 7 contribuiu em todos os vértices. E a mesma coisa aconteceu com os números que estavam nos outros vértices. Concordam? Em outras palavras, você até sabe quanto é que vale U em todos esses pontos. É simplesmente a soma das 5 coordenadas do vetor V1 em cima desses vértices aqui. Então, viu que legal? O que eu tenho para dizer é o seguinte. Pronto. Ok? Deixa eu dizer isso de uma maneira muito mais dramática. Esses 4 níveis aqui estão sendo representados por esses 4 pontos aqui. Tá? Em outras palavras, esse ponto aqui representa 5 vértices do icosaedro. Esses 5 vértices juntaram porque aqui eu estou simplesmente pensando que, essas são as coordenadas de U. Tá? O U no pentágono no pentágono de cima vale esse número. O U no pentágono de baixo vale esse número daqui. Ok? Então vamos dizer que eu tenho coordenadas o 1, o 2, o 3 e o 4 e vamos falar de relações de vizinhança. Vê se vocês concordam comigo. Esse ponto aqui tem 5 vizinhos, que são os caras que estão embutidos nesse pontinho aqui. Em cada pontinho eu tenho o valor U2, tá certo? Então, vê se vocês concordam comigo que lambda vezes o 1 é 5 vezes o 2. Em outras palavras, se eu somar todos os vizinhos desse vértice, eu obtenho 5 U2, e o que eu vou encontrar é o que eu tinha aqui pelo espichamento devido. Então, vamos tentar fazer a coisa parecida para o segundo vértice. O 2 vai sentir um certo espichamento dado pela soma dos vizinhos que tem aqui. Bom, tem um vizinho aqui em cima, tá certo? E todo vértice tem 5 vizinhos, tá certo? Então, os outros vizinhos desse cara, adivinha onde é que estão? Estão aqui. E agora eu vou escrever isso de uma maneira diferente. Essa equação aqui é essa. Essa equação aqui é essa. Essa daqui é essa. E essa daqui é essa. Vou chamar essa matriz de B. Olha o que eu tenho para dizer.
Viu que legal? A gente começou com uma matriz que era 12 por 12, e por causa da simetria do problema, a gente encontrou uma outra matriz, 4 por 4, que tem os mesmos valores, tem os mesmos autovalores da matriz original. Muito bacana, né? Se vocês têm alguma dúvida, isso daqui é a ponta da ponta da ponta do iceberg de uma quantidade enorme de técnicas em álgebra e teoria de representações. Bom, você ainda pode me dizer o seguinte: isso é uma matriz 4x4, talvez eu não consiga calcular os autovalores dela, né? Mas deixa eu te dizer mais uma coisa. Vocês estão vendo esse desenho daqui? Ele está representando um vetor de 4 coordenadas, tá? Mas vocês estão vendo que esse desenho tem essa simetria aqui? Então os deuses estão te favorecendo, tá? Você devia pensar que, na verdade, e isso inclusive se manifesta no fato que essa matriz tem essa simetria aqui, você tem uma grande chance de, na verdade, quebrar esse problema mais ainda, de uma maneira um pouquinho diferente. O que está acontecendo aqui agora é que você tem o direito de escrever qualquer vetor, o 1, o 2, o 3, o 4, desse jeito aqui. Vê se vocês concordam que isso mais isso dá o 1, isso mais isso dá o 2, isso mais isso deu o 3, isso mais isso deu o 4. Agora, nota que esse primeiro vetor é o que eu gostaria de chamar de um vetor par, no sentido que essa coordenada é igual a essa e essa igual a essa. Aqui, entretanto, eu tenho um vetor que merece ser chamado de ímpar, vocês concordam? Essa coordenada é menos essa coordenada é menos essa. Agora, o fato absolutamente maravilhoso é que se você puser um vetor par aqui, sabe o que dá? Me ajuda, hein? 5BA mais 4B. Aqui. 4B mais A e 5B. Entrou um vetor par, saiu um vetor par. Entrou um vetor ímpar, saiu um vetor ímpar. Ok? Aliás, eu te digo até mais. Está todo mundo vendo que isso, obviamente, é uma transformação linear no mundo bidimensional de vetores pares. Tá? Eu podia escrever essa transformação linear aqui assim, ó. E eu podia escrever essa transformação no mundo dos vetores ímpares assim, ó. Ok? Todo mundo concorda que essa matriz tem 2 autovalores? E essa matriz tem 2 autovalores também? Então, os 4 autovalores que você está procurando aqui, estão aqui.
Então, olha que legal. Brincando, a gente começou com uma matriz 12 por 12, deu uma rodada nesse eixo aqui para reduzir o cálculo de autovalores dessa matriz para uma matriz 4 por 4. E agora, usando esse outro truquezinho aqui, eu encontrei dois subespaços invariantes, aonde as contas para calcular os autovalores dessa matriz se tornaram ainda mais fáceis. Se tornaram dois problemas 2 por 2. E daqui para frente, bola com vocês, né? Vocês podem calcular os autovalores dessas duas matrizes. Então, no dia que você quiser calcular o número de comprimento, o número de caminhos de comprimento 1000 entre dois vértices do icosaedro, você está com tudo na mão. Deixa eu terminar contando uma historinha que eu acho absolutamente surpreendente. Eu aprendi isso tarde demais, então tomara que vocês não aprendam isso cedo demais. Em duas dimensões, existe um monte de polígonos regulares. Eu vou contar alguns. O triângulo, o quadrado, o pentágono, o hexágono. E isso pode continuar por muito tempo. Em 3 dimensões, os gregos já tinham discutido e apresentado uma demonstração bacanérrima para o fato de que só existem 5 poliedros regulares, né? O tetraedro, o cubo, o dual do cubo, que é o octaedro, e depois o outro par muito mais feroz, né? O icosaedro e o dodecaedro. Em 4 dimensões, os 3 primeiros sempre aparecem. Tem um tetraedro, tem um cubo e tem o octaedro, tá? Em suas versões chiques, tá? Suas versões 4D. Agora, tem essa coisa super interessante, tem mais 3 poliedros regulares em 4 dimensões. Um deles tem 24 vértices, o outro tem 120 e o outro tem 600. De 5 dimensões em diante, só existem 3 poliedros regulares por dimensão, que são as ervinhas daninhas, tá? O tetraedro, o cubo e o octaedro. Incrível, né? Cada poliedro desses tem uma matriz de adjacência. Por exemplo, em 4 dimensões tem esse maravilhoso super redondo animal com 600 vértices. Tá? E meu colega Nicolau Saldanha e eu calculamos, na verdade, os autovalores de todas essas matrizes de adjacências, ou laplacianos discretos, né? E nesse poliedro, por exemplo, de 600 dimensões, a gente usou essa técnica daqui, justamente. A gente pegou o poliedro como se fosse um enfeite de Natal, segurou ele por um vértice, e aí saiu rodando ele. E aí ele quebrou em 46 níveis, em vez de 4. Aí, depois que a gente encontrou esses 46 níveis, a gente fez isso, que nem a gente fez ali. Tá? E aí o problema quebrou de uma matriz de 600 dimensões para 2 matrizes essencialmente 23 por 23. E aí você bota a faca na boca e faz tudo. Tá? Aí 23 não é um número que se preze. Tá? Aí a gente fez as contas no Maple, aí olhava para o número e o Nicolau dizia, claro que isso é 3 vezes raiz de 7 mais 5 sobre 2. Né? E depois que você tinha um chute bom, e hoje em dia existem algoritmos que fazem isso. Isso é muito interessante de saber. Mas depois que você tem uma ideia de quem deve ser o alto valor, é muito fácil você verificar isso fazendo cálculos simbólicos. Em outras palavras, o que eu tenho para dizer para vocês é que todos os espectros de todos os poliedros regulares em qualquer dimensão são calculáveis. Depois que a gente fez isso, a gente decidiu pegar um pouquinho mais pesado. Por exemplo, a bola de futebol não é um poliedro regular. Ela tem pentágonos e hexágonos. Aliás, a molécula de fullereno é quase uma bola de futebol, só que na confluência dos 2 hexágonos você tem que botar uma valência dupla de carbono. Então essa é uma outra matriz de adjacência interessante, onde você bota 2 em vez de 1 entre esses vértices. Mais uma vez, os gregos já sabiam que em dimensão 3 existem 13 poliedros semi-regulares interessantes. E Kepler também demonstrou isso, eventualmente. E muito recentemente, no começo dos anos 90, 2 matemáticos, aliás, Blind e Blind, demonstraram que uma lista que já circulava desde o final do século XIX era uma lista completa de todos os semi-regulares. Tem uns animais estranhíssimos chamados poliedros de Gosset. E a gente, mais uma vez, demonstrou que dá para você escrever os autovalores de todos os poliedros semi-regulares. E a gente aprendeu que, na verdade,
O único, acho que existem dois, mas certamente existe pelo menos um poliedro que você precisa fazer uma conta além de resolver uma cúbica. E é exatamente a bola de futebol. Em termos algébricos, esse é o poliedro mais difícil que tem. Estranhíssimo. Ok, chega por hoje. Alguma pergunta? Tchau.